Amor e Ódio, terceira parte, capítulo 6. Uma vez corridos com o rumor característico os pesados ferrolhos da porta, 2 homens penetraram na cela do moço de Saint-Pierre, acompanhados do carcereiro, que depôs a um canto as pouco apetitosas iguarias do dia. Gaston de Saint-Pierre! Exclamou com afetada gravidade um dos visitantes. Aconselhamo-vos a confissão integral a bem da vossa própria defesa. Vossos crimes foram descobertos. Vossos cúmplices falaram. A documentação encontrada em vosso domicílio compromete-vos irremediavelmente. Convirá confessar a fim de tentar defesa. Responderei a um tribunal legalizado. Não reconheço autoridade em inquirições no segredo de um calabouço. Cuidado, senhor Marquês. Prevenimo-vos de que será perigoso para vós a resistência. Vós me condenaste previamente. Sei que será inútil qualquer tentativa de defesa. Vinde arrancar-me confissões de crimes que não pratiquei após a violência desta noite, sob ameaças de reprodução da mesma? Os pretensos representantes da lei calaram-se, cruzando o significativo olhar. Algo intraduzível e inquietante lhes picou a consciência, ocasionando-lhes mal-estar indefinível. Num gesto automático, um deles estendeu ao pupilo de instrutor papéis a assinar, acompanhados de uma pluma preparada. Gaston recebeu-os em silêncio e assinou, sem mesmo ler, sobre os joelhos. Desde essa manhã, d'Aberville passou a aguardar a sentença de morte. Evidente que falseavam a justiça no intuito de perdê-lo. Os acontecimentos se sobrepunham, carceando-lhe as esperanças. Sempre incomunicável, não lhe concediam nem sequer o direito de defesa. Tratavam-no como prisioneiro vulgar, a um malfeitor nocivo à sociedade, negando-lhe as prerrogativas conferidas à nobreza. Só sairei daqui para o patíbulo, ou jamais verei a luz do sol. Monologava a todo instante, chocado de vergonha e revolta. Sabia que o processo de Blois, onde contava com as simpatias gerais, agora corria pelos tribunais de Paris, sob pressão dos de Franceville de la Cordère, que contra ele investiam sedentos, e por isso repetia: sim, se chegar a ser julgado, serei condenado à morte. Meus inimigos perseguem-me. Tudo parece condenar-me. É possível que me assassinem nessa masmorra, indefeso que me vejo, e pronunciem que me vali do suicídio para fugir à desonra. Todavia, assim não foi. Deus, na soberana justiça da sua lei, na perfeita sabedoria dos seus desígnios, frequentemente permite que, através da suavidade das vias naturais, os acontecimentos em torno das criaturas, como na vida das nações, e os sucessos gerais daí consequentes, tomem por vezes curso inesperado, aparentemente arbitrário e aberrante, mas em realidade oriundo de uma equilibrada jurisdição cuja previdência abrange de preferência os benefícios resultantes do porvir. É que as leis divinas, previdentes e generosas, atendem antes ao bem moral da entidade em trabalhos evolutivos pelas vias do progresso. Nesse processo maculado pela desonestidade de seus propulsores, inesperadamente também se imiscuíram pessoas honradas, contrabalançando de algum modo a interferência do mal para agirem segundo os ditames do bem. Foram estas o eminente poeta Victor Hugo, correligionário político do jovem acusado, e o professor Denisard Rival, aos quais Assunção d'Aberville recorrera em benefício da ingrata causa do filho.
Após examinarem minuciosamente a mesma causa e verificando a justiça que se faria, pleiteando auxílio para o acusado, aquelas duas ilustres personagens se empenharam quanto possível no sentido de fraternalmente o ajudarem. Recorreram, portanto, a todos os recursos legais, desmascararam insídias, conseguindo ainda intervenções de autoridades íntegras, que foram como providenciais barreiras entre a justiça, o réu e a sanha dos seus inimigos. As expansões odiosas de Flávio Henri foram dificultadas quando já não mais seria permitido anulá-las. E saneado de algum modo o ambiente, o réu foi novamente ouvido como fora em Blois, narrando sinceramente a participação tomada em ambos os casos. Não obstante os testemunhos forjados pelo Visconde Flávio e seus comparsas, confirmados e aceitos por d'Aberville, num momento de desânimo, quando lhes apôs a própria assinatura, não foram anulados, prosseguindo então precipitadamente o processo para a fase final. O Sr. Rivel e o Sr. Hugo, reconhecendo a honestidade de suas intenções, que não visavam absolutamente a prática de crimes, se esforçaram e o salvaram do patíbulo, mas não lograram reconduzi-lo à sua antiga posição no seio da família e da sociedade. Ansiosos, esperavam todos o julgamento que finalmente foi realizado. Mortificante expectativa pairava pelo ambiente da sala augusta do tribunal. A Marquesa de Saint-Pierre, amparada por uma dama, encontrava-se no recinto onde se julgaria aquele filho querido torturado sob guantes irremovíveis do destino. Lívido qual espectro das sombras, Flávio de la Cordaire se rodeava dos de Franceville e, mudo e odiento, não retirava os olhos febris de sobre o réu. E este, sereno e altivo, assistido por misteriosa conformidade na hora máxima, porém sentindo-se rondar-lhe o ser a apreensão que precede as hecatombes morais, parecia a personificação da própria dignidade frente ao infortúnio. Sérgio de Villemont, o farrapo humano que Flávio levara à abjeção, é a primeira testemunha a depor. Cioso da liberdade e da fortuna prometida por de la Cordaire, cumpre religiosamente as recomendações do seu mentor. Dolorosamente surpreendido, Gaston empalidece, sentindo a revolta remorder-lhe o coração. Silencia, porém. Não lhe será permitido rebater as calúnias. Seguem-se Félix Touchet e seus afeiçoados. São honestos, não mercadejaram a própria honra para a satisfação das vinditas de Flávio, mas a própria verdade que apontam sobrecarrega as responsabilidades que pesam sobre o desgraçado d'Aberville, o qual as ouve em silêncio, cruciado pela ingratidão que contra ele pratica aquele a quem tanto serviu. Finalmente, é Flávio de la Cordaire que depõe. É o vírus letal que destila de um coração implacável. Nada esquece o ódio que alimenta. Dir-se-ia vir preparando há séculos o momento da vingança agora culminada. Agrava e alonga os pormenores com pérfida habilidade. Já não teme escândalos. O decoro pela respeitabilidade dos brasões anulou-se para que sobrenadasse o ódio satisfeito. Traz ao tribunal o incidente do convento de Rouen. Traz os testemunhos escritos das dignas religiosas, serviçais habilmente gratificados por seu ouro, acusam d'Aberville, que está dolorosamente estupefato. Mais eloquente e virulento que o próprio acusador público, analisa acontecimentos, as ações do acusado com uma serenidade, um acento de justiça, uma honradez de vistas que pasmam a assistência, os juízes,
o tribunal inteiro. É o ódio acumulado desde o passado espiritual que prorrompe, temerário, em torrentes incandescentes, no intuito de anular o adversário. É Maquiavel, travestido em fidalgo francês, resguardado por falso manto de virtudes. De Saint-Pierre sente-se perdido. Suas testemunhas se anularam diante da torrente de lavas impelida pelo pai de sua amada. Mas eis que soa a hora de ele próprio depor. Sim, é republicano e democrata, honra-se de ser, jamais fez mistério de que o fosse, e morrerá defendendo os sagrados postulados da igualdade e da fraternidade no solo francês, encarnados numa república, a república com que sonha e para a consecução da qual oferecerá todos os valores pessoais de que dispõe. Nega, porém, o crime de morte de que o acusam, repetindo as primeiras versões colhidas pela própria justiça. Passam-se algumas horas, os debates são acesos, violentos. A nobreza declara-se hostil ao acusado. Populares, porém, revelam simpatias àquele de que se perde por defender o povo da opressão. Vêm à tona as violências da conciergerie sofridas pelo réu. O escândalo ecoa. O decoro de autoridades muito gradas está em jogo. Será preciso que tais arbitrariedades, efetivadas à revelia da lei, não se tornem conhecidas do público quando o regime vacila. É preciso sufocar o alarido. O magistrado suspende a cerimônia. E 2 horas se escoam. Os debates são reiniciados. Gaston é acusado de desejar subverter a ordem em proveito próprio, caluniando funcionários merecedores da integral confiança do governo. A expectativa é ameaçadora e impungente. A senhora de Saint-Pierre sufoca nas próprias lágrimas. De vez em quando, um criado da casa de Soissons, inteirado do que se passa no recinto, corre a dar parte a Henriette, que em sua residência é presa de insuperáveis angústias. Finalmente, após delongas e cerimônias de praxe, foi lavrada a sorte do acusado, que se levanta pálido e emocionado a fim de ouvir os juízes. Nesse momento, o tribunal era como um templo. Silêncio emocionante presidiu ao instante decisivo, como se o infinito interferisse para que as celestes potestades presenciassem o que se passava sob os sagrados nomes da lei e da justiça. E a sentença ressoou, rigorosa ao ouvido de cada um. O tribunal reconhecia Gaston d'Aberville, Marquês de Saint-Pierre, culpado de crime de traição à pátria. Destituía-o das prerrogativas de fidalgo e de cidadão francês, confiscava-lhe os bens, condenava-o ao degredo e aos trabalhos forçados na Guiana por toda a vida.